No Evangelho de Marcos, capítulo 4, do versículo 35 em diante, fala que Jesus acalmou uma tempestade. E relata que Jesus naquele dia, né, já era tarde, Jesus falou para os discípulos, vamos para outra margem, né? Vamos para o outro lado. E assim se despediram, né, da multidão que estavam ali e entraram. Os discípulos e Jesus entraram no barco. Ao entrar no barco, a passagem conta não, que veio uma grande tempestade, um grande temporal. E as águas começaram a bater no barco, a entrar no barco. E os discípulos começaram a se desesperar. Jesus estava na popa do barco, ele estava com a cabeça no travesseiro, ainda relata identificando, né? Jesus estava com a sua cabeça no travesseiro, estava dormindo. E os discípulos vieram até Jesus e falaram, mestre, né? Sabe como a gente olha para alguém que a gente confia tanto e diz, mestre, acorda, o Senhor vai nos deixar perecer? A passagem ela diz, mestre, não te importa que pereçamos? E aí Jesus se acordou do sono, deu ordem ao vento e o vento se acalmou. O Senhor disse, vento, acalma-te. E o vento acalmou-se. A passagem diz que ele, além de dar ordem ao vento, veio também uma grande bonança depois dessa ordem que Jesus deu ao vento, né, para ele se acalmar. Aí Jesus olhou para os discípulos e falou, vocês são tímidos assim? Cadê a fé de vocês? Onde está a fé de vocês? Homens de pouca fé. Os discípulos olharam para Jesus, né, apavorados, porque ficaram pensando, como pode? Quem é este? Quem é este que até o mar, o vento e o mar lhe obedecem? É exatamente isso a passagem, né? O barco somos nós, o barco é a nossa vida. O barco são as nossas emoções, ou uma fase da nossa vida, ou uma situação da nossa vida. Este é o barco, é a nossa vida. E muitas vezes, não, as tempestades, né, os conflitos, a dificuldade, um temporal forte, né, chega e começa a bater, não, no nosso barco, na nossa vida. E começa a entrar água, né, e a gente vai entrando em desespero, achando que a gente vai morrer, vai perecer ali. Só que a palavra conta que o barco, ele saiu dali para ir para o outro lado, recebendo uma ordem de alguém. Quem era este alguém? Jesus. Jesus disse, vamos para o outro lado. Então, quando Jesus diz que ele está no barco, é porque aquele barco ali, a presença dele não precisa sofrer com os temporais que vão vir, ou que, né, vão começar a ser fortes, mexendo, balançando, sacolejando com aquelas águas fortes, né, do temporal no barco. A Bíblia conta que Jesus, ele adormeceu. Enquanto os discípulos estavam ali sofrendo, né, vendo aquele temporal forte, eles eram humanos, né? Jesus também era humano. Jesus era Deus, mas ao mesmo tempo Jesus era homem. Só que Jesus estava dormindo, e dormindo com a cabeça no travesseiro significa que Jesus estava o quê? Tranquilo. Ele sabia de quem governava os temporais, as tempestades, né? Ele tinha governo sobre tudo isso. E quem anda com ele, quem caminha com ele, também sabe que ele é aquele que dá ordem para acalmar todos os temporais, todas as tempestades, todos os vendavais. A palavra conta que Jesus, quando deu ordem, o mar obedeceu a ele. Uma pergunta que eu deixo para você. No seu barco, Jesus está já dentro dele? Você já convidou Jesus para estar dentro do seu barco? Jesus está dentro dele. Se Jesus está dentro dele, você tem que confiar. Você tem que confiar porque o mestre está dentro do seu barco. E tempestade nenhuma é tão forte quanto o poder dele. Mas também, se Jesus ainda não está no seu barco e você ainda não o convidou para estar contigo no seu barco, convide-o, abra seu coração, diga, Senhor, entra no meu barco. Senhor, acalma essa tempestade que eu estou vivendo. Senhor, acalma esse vendaval que veio sobre a minha vida e eu não tenho controle sobre ela. Eu tenho certeza que se você convidar Jesus para entrar no seu barco, ele vai dar não somente ordem aos ventos, aos temporais, às tempestades para acalmarem.
para se acalmarem, mas Ele ao mesmo tempo, Ele vai trazer bonança na sua vida, Ele vai trazer paz para o seu coração, Ele vai colocar tuas emoções no lugar, Ele vai trazer tranquilidade para as ansiedades que estão corroendo dentro de ti, porque Jesus é aquele que Ele sabe muito bem o que é enfrentar isso. Você lembra que Jesus, Ele quando veio aqui na terra, Ele morreu na cruz? A palavra conta que a morte dele foi a mais terrível da humanidade. Ele sabe muito bem o que são dores profundas. Jesus, ele tem convicção do que é uma dor profunda. E quando ele deixou essa passagem de Marcos capítulo 4, né, da calmaria que ele deu, né, dando calmaria a uma tempestade, é porque ele já estava deixando relatado para todos nós. Me convide para entrar no seu barco, me chame para eu acalmar a tua tempestade, me chame para eu dar ordem a esses ventos que se levantaram contra a tua vida, e eu vou dar um basta neles, eu vou trazer bonança para a tua vida, eu vou trazer paz para o teu coração, eu vou trazer segurança para a tua vida. Você pode estar hoje no barco e de uma tempestade mais forte que você nunca enfrentou na sua vida, mas Jesus, ele tem poder para acalmar. Ele tem poder para acalmar as águas, ele tem poder para acalmar todas as tempestades, ele tem poder de te deixar tranquilo e fazer você sentir uma paz em meio a tudo que você vem enfrentando, porque estar com Jesus não significa que você não vai enfrentar dificuldades. Estar com Jesus, caminhar com Jesus, pedir para Jesus entrar no seu barco, não vai impedir de você passar por vendavais. Vai, mesmo ele estando contigo, é tanto que a passagem conta que quando ele deu ordem para os discípulos, vamos entrar no barco e vamos atravessar, a passagem conta que os discípulos não estavam sozinhos dentro do barco, ele estava junto, presente, mesmo assim o temporal veio para poder desgovernar aquele barco. Quer dizer, os discípulos estavam dentro do barco, mas o próprio Jesus também estava com eles. E mesmo assim, Jesus estando no barco com eles, não impediu desse temporal vir. Mas uma certeza, a palavra conta, que Jesus estando ali, ele se despertou e quando olharam para ele, disseram: Mestre, não te importa que venhamos a perecer? O que foi que Jesus disse? Acalma-te, vento, acalma-te, temporal, acalma-te. E ele acalmou o mar, ele acalmou o temporal. E os discípulos não acreditavam. Como pode? Que voz é essa, né? Que pessoa, que homem é esse que dá ordem a um temporal desse e ele se acalma? Olha, convida Jesus hoje. A palavra conta que ali já era tarde. Eu tô fazendo esse vídeo agora à noite, porque lá fora tava chovendo e eu senti no meu coração de fazer o vídeo com essa passagem. Talvez na hora que você for dormir, você vai sentir o seu coração tão angustiado, não? Uma crise de ansiedade, uma crise de pânico, uma insônia, preocupação de como vai ser o dia de amanhã, sem saber como poderá se resolver a sua situação. Mas eu te digo, convida Jesus para entrar no teu barco, pede: Senhor, me ensina a dormir igual como o Senhor estava dormindo naquele barco. O Senhor sabia que aquela tempestade ia se levantar e mesmo assim o Senhor dormiu em meio a toda a tempestade. Me ensina a dormir na tranquilidade, Senhor. Me ensina a confiar em Ti, Senhor, porque eu sei que eu confiando no Senhor, que é o único que dá ordem à tempestade para ela se acalmar, eu sei que eu vou enfrentar qualquer tempestade, mas eu não vou enfrentar sozinha não. O Senhor estará comigo, o Senhor passará comigo. Eu te peço, em nome de Jesus, chama Ele. Se Ele já estiver no barco contigo, fica calma, porque Ele vai dar ordem ainda para essa tempestade acalmar. Mas se Ele ainda não está no seu barco, convide-o, porque Ele vai ter prazer de acalmar toda a tempestade que se levantou contra a tua vida. Posso orar por você? Pai, em nome de Jesus, eu te peço nesse momento. Já é noite, Senhor. Daqui a pouco muitos irão dormir, mas eu peço que o Senhor acalme e tranquilize o coração daqueles, Senhor Deus, que estão se sentindo tão aflitos, tão angustiados, Senhor Deus, que estão sofrendo de insônias, de crise de ansiedade, crise do pânico, que estão em depressão, que estão com enfermidades que só a sua mão pode ir tocar e curar. Acalma, Senhor Deus, o seu emocional. Oh, Pai, em nome de Jesus Cristo, dá uma noite tranquila
tranquila, uma noite serena. Dá uma noite, Senhor Deus, na certeza que o Senhor está ali junto, Senhor Deus, dentro do barco com esta pessoa. Em nome de Jesus, traz tranquilidade durante toda a noite, um sono reparador, que eles possam, Senhor Deus, convidar o Senhor para estar dentro do barco com eles, porque nós sabemos, Senhor Deus, que o único que pode dar ordem para acalmar qualquer tempestade na nossa vida é o Senhor. Em nome de Jesus, eu te peço, Senhor Deus, que cada pessoa que passar neste vídeo seja abençoado pelo poder da tua graça, Senhor Deus, que a graça do Senhor é o favor do Senhor sobre a nossa vida. Nós não somos nada sem o Senhor. Em nome de Cristo Jesus, eu já te agradeço, porque eu sei, Senhor Deus, que vai existir um despertar do Senhor no coração de cada um, sabendo que o Senhor, quando entra no barco, tempestade nenhuma pode prevalecer. Eu te agradeço por conta da sua bondade, que é grande para conosco. Em nome de Jesus, amém. Seja abençoado, em nome de Jesus.